uma planta perfeita para cultivar dentro de casa. Ela vai bem em diferentes ambientes e é muito resistente. Essa é a aglaonema. No vídeo de hoje eu quero te mostrar essas 3 lindas variedades de aglaonema e te contar as características do cultivo de cada uma. Além disso, eu quero atualizar 2 replantes de aglaonema que eu fiz aqui no canal. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como cuidar da planta aglaonema. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. A aglaonema é uma planta super fácil de cultivar. Ela é resistente e não necessita de muita manutenção. Então, eu super indico ela para quem está começando agora no cultivo das plantas. Ela é uma planta de sombra e se adapta muito bem em ambientes internos, podendo ser cultivada em diferentes cantinhos aí da sua casa. Por aqui eu tenho 3 variedades de aglaonema. Eu tenho essa que tem um porte menor e entolcera bastante. Tenho essa outra que é chamada aí popularmente de café de salão. Essa já cresce mais e também entolcera bastante. As folhas dela são mais compridas. E recentemente eu adquiri essa daqui, que tem um colorido maravilhoso. As 3 são super fáceis de cuidar, não necessitam de muita manutenção e elas vão muito bem dentro de casa. Mas elas têm necessidades diferentes quanto à luminosidade. Cada uma delas vai precisar de uma quantidade de luz diferente. Das 3, a que tem menos necessidade de luminosidade é essa daqui, a aglaonema comutatum. Ela é chamada popularmente de café de salão e ela vai muito bem aí em ambientes mais sombreados. Ela tolera até aquele cantinho que não tem tanta luz na sua casa. Mas é importante ter luz natural nesse ambiente. Nenhuma planta sobrevive em um ambiente totalmente escuro. Só que ela vai exigir menos luminosidade do que outras plantas. Essa é uma planta que eu fiz o replante dela recentemente aqui no canal. Eu mostrei o passo a passo do replante dela e lá no vídeo eu mostro eu fazendo uma poda drástica nela. Eu plantei ela aqui nesse vaso totalmente sem raiz, plantei somente as pontas. E olha aí, ela já enraizou nesse vaso, já está soltando folhas novas que estão vindo bem maiores e bem mais bonitas, brilhantes e saudáveis do que as folhas mais antigas. Isso é sinal de que ela gostou bastante da poda e também do substrato que eu usei para fazer o plantio dela. Olha como é bonito o colorido dessa aglaonema. Ela tem essas manchas nas folhas e quando ela está entolceirada, ela fica muito bonita. Ela tem esse brilho natural na folha e ela parece até uma planta artificial, de tão perfeita que ela é. Essa daqui estava plantada em um vasinho bem pequeno, era uma garrafa PET e quando eu fui mudar ela para esse vaso, eu fiz a poda. Eu plantei somente as pontas aqui nesse vaso. E aqui estão os caules dela. Como você pode ver, eu deixei eles no mesmo vasinho e eles já estão soltando aqui brotações novas. Eu falei na época que esses caules iriam brotar e eles brotaram. Então, as pontas estão lá crescendo, já enraizaram e os caules estão aqui soltando várias mudinhas. Então, em breve, eu vou poder fazer outro vaso dessa aglaonema. Eu vou ter várias mudinhas. Aqui soltaram 3 mudas já nesses caules. Elas estão bem bonitas e soltou também uma mudinha bem aqui embaixo. Tá bem apertadinho, não tem muito espaço para ela desenvolver, mas mesmo assim ela quis soltar essa muda na base do caule. Então você pode ver que não tem perigo nenhum de você podar a sua planta. A parte do caule vai brotar mudinhas novas e a parte que você colocar no substrato sem raízes vai enraizar super bem e também vai se desenvolver. Eu vou deixar na descrição o vídeo de quando eu fiz o replante dessa aglaonema. Não tem muito tempo que eu fiz esse replante. Eu podei e plantei ela aqui nesse vaso em janeiro desse ano de 2023 e você pode ver que ela amou aí esse replante. Está soltando folhas novas e ficando bem bonita.
A próxima aglaonema que eu quero mostrar nesse vídeo é essa lindona toda colorida. Eu comprei essa planta o ano passado no site do Mercado Livre com o nome de aglaonema rosada. E eu fiz o replante dela no mesmo vídeo da aglaonema que eu mostrei anteriormente. Dessa daqui eu fiz o replante simples, eu só troquei ela de um vasinho menor para esse vasinho maior e ela já tá aqui soltando folhinhas novas. E olha como é lindo o colorido dessa aglaonema. Ela tem essas manchas nesse tom de rosa bem escuro, quase que um vermelho. Ela também amou o replante, está soltando várias folhas novas e as folhas estão vindo bem maiores e mais coloridas. Eu plantei ela aqui nesse vasinho em formato cuia, mas eu acho que eu me enganei. Eu achei que ela só iria entouceirar e não iria crescer muito caule. Mas pelo que eu estou vendo, ela também cresce bastante o caule, igual a aglaonema café de salão. Então, esse não é o vaso ideal para ela. Daqui a um tempo eu vou precisar trocar ela de vaso. Em relação à luminosidade de todas essas aglaonemas, essa daqui é a que vai precisar de mais luz. Ela tem essa folha colorida e para manter esse colorido da folha, ela vai precisar de bastante luminosidade e até mesmo de um pouquinho de sol. Quando ela fica em um local muito sombreado, a folha dela tende a ficar meio esverdeada, igual essas folhas mais antigas. Elas não ficam tão coloridas igual essas folhas mais novas. Então, se você for cultivar essa planta dentro de casa, tente colocar ela mais próxima a uma janela para ela receber bastante luz. Nessa daqui eu fiz uma adubação, eu peguei o esterco de gado, eu misturei nele palha de arroz só para ele não ficar puro aqui no vasinho e coloquei. Ela gostou bastante dessa adubação, depois que eu coloquei, ela já está soltando aí mais folhinhas novas. E você pode usar aí diferentes adubos na sua aglaonema. Elas gostam bastante de adubações orgânicas, como por exemplo o bocache, o esterco de gado. E você também pode usar adubações químicas. Quando eu cultivo dentro de casa, eu gosto muito de usar o adubo osmocote, porque aí não dá cheiro e eu coloco ele aqui no substrato e ele dura 5 meses no vasinho, porque eu uso o osmocote da Forte, o Forticote 15912. Agora, nas que ficam no quintal, às vezes eu coloco o esterco de gado ou o bocache. Nas que ficam dentro de casa, eu não gosto muito de usar adubo orgânico, porque geralmente o adubo tem cheiro e também atrai alguns mosquitinhos, então eu não gosto, eu prefiro usar os adubos químicos. Mas no quintal eu não vejo problema nenhum. E uma outra aglaonema bem bonita que eu tenho por aqui é essa daqui, a aglaonema costatum. Ela tem essas folhas pintadinhas, bem charmosas, lembra muito a planta Comigo Ninguém Pode, mas apesar delas pertencerem aí à mesma família botânica, essa daqui não é uma Comigo Ninguém Pode, é uma aglaonema. Essa daqui já tem um crescimento totalmente diferente das outras duas que eu mostrei anteriormente. Ela cresce formando essa touceirinha no vaso, enche bem o vaso, mas ela não cresce muito o caule. Então ela fica só desse tamanho e vai entouceirando. Eu já mostrei ela aqui no canal e ela era bem pequenininha. Depois que eu fiz o replante aqui nesse vaso cuia, ela já tomou todo o vaso e tá uma touceirinha bem bonita. Eu não fiz o replante dela no mesmo vídeo que eu fiz o replante das outras duas. Já tem um bom tempo que eu plantei ela aqui nesse vaso. Eu acho que na época eu gravei o replante dela aqui para o canal também. E ela já está quase que precisando de um novo replante, porque ela já encheu bem esse vaso. Então já está na hora de tirar ela daqui, replantar, trocar esse substrato e fazer algumas mudas. As mudas dessa aglaonema aqui são feitas a partir da divisão da touceira e das outras duas que eu mostrei são feitas pela estaquia de caule e também pela retirada das mudinhas que vão brotando no próprio caule da planta. Como se fosse uma divisão de touceira, mas não é necessário retirar a planta do vaso. Essa daqui, para você retirar muda, você vai precisar retirar no momento que você for fazer o replante. Em relação à rega das aglaonemas, elas gostam de regas frequentes,
gostam de um substrato levemente úmido sem encharcamento. Para você saber o momento certo de regar a sua aglaonema e também as suas outras plantas, é só você colocar o dedo no substrato e sentir como ele está. Se você sentir que esse substrato está úmido e o seu dedo sair sujo, você não vai precisar regar. Agora, se o seu dedo sair limpo e você sentir que esse substrato não tem umidade, você pode fazer a rega da sua planta. Com o tempo, você vai aprendendo qual é o momento certo de regar as suas plantas. Essa aglaonema aqui também vai super bem dentro de casa, tolera diferentes níveis de luminosidade e o que vai diferenciar é a quantidade de pintas nas folhas. Se você colocar ela em um ambiente com mais claridade, próximo a uma janela, ela vai ficar com as folhas mais pintadas, mais colorida. E se você colocar ela em um ambiente mais sombreado, ela tende a ficar com as folhas mais compridas e menos pintadas. Então, essas são as 3 lindas variedades de aglaonema que eu queria mostrar para você no vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários qual delas você achou mais bonita e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Vou deixar na tela final o vídeo mostrando o replante das aglaonemas e também uma playlist com vários vídeos de diferentes plantas para você cultivar dentro de casa. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!